Ícone de boneco correndo, segurando um chapéu de formatura. Setas cruzam a tela de baixo para cima. Uma sequência de imagens aparecem onde o boneco passa por etapas e chega à formatura. Logo é Jatec. Implementar uma aplicação utilizando técnicas de orientação a objetos. Olá, alunos! Eu sou a professora formadora Cíntia Cavalcante, do curso de Desenvolvimento de Sistemas da ETEPAC. Sejam bem-vindos à nossa quarta aula da disciplina de Programação Web Orientada a Objetos. Descrição. Ela está em pé, é branca, cabelo preto, longo, olhos castanhos. Veste blusa preta, com estampa. Usa argolas, visto da cintura para cima. Descrição do ambiente. Ao fundo da tela, da esquerda para a direita, uma parede com listras na horizontal, na cor azul. No centro, uma TV, um ícone de notebook aberto e o nome do curso. Abaixo, Desenvolvimento de Sistemas. Na sequência, parede com desenhos de ícones da educação. Estarei com vocês na videoaula e no AVA, mediando os conhecimentos dos diversos aspectos da programação orientada a objetos. Neste material da quarta aula, nós vamos aprender a implementar uma aplicação utilizando técnicas da orientação a objetos. Vamos lá implementar a aplicação? Olá, turma! Vamos implementar uma aplicação utilizando as técnicas da orientação a objeto que nós aprendemos nas competências anteriores. Primeiramente, vamos inicializar os módulos do nosso servidor web, o XAMPP. Vocês já devem ter esse servidor web instalado na máquina de vocês, ok? Nós aqui estamos utilizando o sistema operacional Windows 10. Vamos primeiro inicializar o módulo do Apache, do MySQL e do Tomcat. Precisamos sempre utilizar o nosso servidor web, pois nós estamos fazendo um aprendizado para programar na nossa linguagem PHP de forma orientada a objetos. A partir do momento em que vocês visualizam que o módulo do Apache, do MySQL e do Tomcat estão inicializados, nós podemos ir para o nosso navegador e acessar o seguinte endereço para podermos vermos o nosso PHP MyAdmin. A partir de agora, nós viemos nessa aba aqui, SQL. Essa aba ela contém uma área textual no qual será utilizada para executar os nossos scripts, que são os scripts do banco de dados que nós iremos utilizar para que a nossa aplicação possa ser executada. Vamos utilizar esse script aqui. Vamos copiá-lo e vamos colar aqui. O que nosso script faz? Primeiramente, eu estou solicitando ao banco de dados que seja deletada alguma tabela, caso ela exista, que possua o nome prato. Posteriormente, eu estou criando uma tabela chamada prato, que vai possuir 4 colunas. Primeiramente, uma coluna que se chama código do tipo inteira, outra se chama nome do tipo varchar, a próxima, quantidade de pessoas servidas, do tipo inteiro, e a próxima seria preço, do tipo varchar. Estou estabelecendo como chave primária a coluna chamada código. Em seguida, eu vou inserir algumas linhas para povoar a nossa tabela. A primeira seria relacionada ao prato galinha cabidela, depois ao prato cozido, posteriormente a feijoada, e o próximo seria a carne de sol. Nós vamos selecionar o nosso código e clicar no botão que está do nosso lado direito, executar. É possível visualizar que todas as nossas linhas foram executadas sem nenhum problema, não apareceu nenhum erro. E aqui está o nosso restaurante Fome Zero da nossa aplicação, no qual nós vamos clicar na nossa tabela e aqui nós podemos visualizar os valores que nós inserimos. Inserimos 1, 2, 3, 4 pratos
com seus respectivos nomes, quantidade de pessoas servidas e o preço. Então, o trabalho que nós precisávamos executar no nosso PHP MyAdmin está finalizado. Vamos agora inserir o código da nossa aplicação no diretório do nosso servidor web XAMPP. O nosso caminho é este aqui, C-XAMPP htdocs. Este é o código da nossa aplicação. Essa pastinha onde se chama Restaurante Fome Zero. Se nós entrarmos, nós vamos poder visualizar a nossa aplicação com seus respectivos códigos-fontes. A partir disso, podemos rodar a nossa aplicação e verificar se está tudo ok. Agora, nós podemos visualizar a nossa aplicação. Caso desejássemos ver nossa aplicação completa, poderíamos acessá-la aqui. Nossa aplicação, no qual possui algumas imagens na lateral esquerda, possui um pequeno cadastro para cadastrar, alterar o prato, com o seu respectivo nome, quantidade de pessoas servidas e o preço, e possui uma lista com os pratos que estão cadastrados, que foram os que eu acabei de inserir no banco de dados do PHP MyAdmin, onde nós temos a galinha cabidela, o cozido, a feijoada e a carne de sol. Vamos dar uma olhada como poderíamos acrescentar, caso desejássemos inserir mais um? Então, caso desejássemos adicionar um prato chamado cozido 2, aonde teria quantidade de pessoas servidas 5 e o preço dele fosse R$ 40,99. Olha ele aqui, cozido 2. Caso desejássemos alterar o valor do cozido 2, desejássemos agora o cozido 3, certo? No qual ele iria servir 6 pessoas e iria ser um valor agora de R$ 60,99. Nós agora temos o nosso cozido 3. Caso desejássemos remover, nosso cozido 3 foi removido da nossa lista de pratos cadastrados e, consequentemente, do nosso banco de dados. Vamos conhecer agora como iremos implementar essas funcionalidades que acabamos de ver. Para implementar essas funcionalidades, vamos conhecer primeiramente a nossa classe Prato. A nossa classe Prato possui alguns atributos, um construtor e alguns métodos. Primeiramente, nós temos o nosso atributo código, nome, quantidade de pessoas servidas e o preço. Nós temos o nosso construtor, no qual é passado os parâmetros e são setados os parâmetros no nosso construtor, e a nossa lista de métodos get e set. Posteriormente, nós iremos ter a nossa classe conexão, que irá possuir um host, usuário, senha, banco e um objeto conexão. Em seguida, nós iríamos também ter um construtor que irá setar os valores dos nossos atributos, com exceção do nosso objeto conexão, que terá o seu valor setado na função conectar. Observe que o nosso objeto conexão ele vai receber todos os valores que foram setados anteriormente através desse método MySQL e _connect. A partir daqui, ele vai estabelecer a conexão ao banco de dados. Caso essa conexão tenha sido realizada com sucesso, então ele irá executar e retornar verdadeiro. Caso tenha ocorrido algum erro, ele irá retornar como falso. Se retornar como verdadeiro, ele irá setar a codificação para UTF-8. Prosseguindo, nós também temos na nossa classe conexão uma função chamada executar query, no qual será recebido uma consulta SQL e irá executar no banco de dados essa consulta e irá retornar todos os resultados obtidos, diferentemente da função obtém primeiro registro, no qual ele vai receber como parâmetro uma query e ele vai executar, porém só será retornada a primeira linha, o primeiro registro que foi encontrado no banco de dados. Seguindo,
nós temos a nossa interface e repositório pratos, que vai possuir alguns métodos que serão estabelecidos, como cadastrar prato, remover o prato, alterar o prato, buscar o prato e obter uma lista dos pratos. Observe que alguns métodos recebem parâmetros, outros não. A nossa classe repositório pratos será a classe que irá implementar a nossa interface. Assim, na nossa classe repositório pratos, nós temos um atributo conexão e nós temos também o nosso construtor, que irá estabelecer uma conexão de acordo com alguns parâmetros. Novamente é verificado se a conexão foi realizada com sucesso. Caso não, retorna uma mensagem de erro. A nossa função cadastrar prato, ela vai receber como parâmetro um objeto prato. Esse objeto prato, ele vai obter o nome dele através do método getNome e passar ao atributo nome. E assim ele fará com todos os outros atributos, de forma a montar um comando SQL e executar a query para que seja inserido no banco de dados um novo objeto prato. Já a função remover prato, ela vai receber um código e a partir desse código será verificado qual é o objeto no banco de dados que possui aquele código. O objeto que possui esse código será executado um comando SQL de delete desse objeto. Então, esse objeto será excluído do banco. Seguindo, nós também temos outros métodos na nossa classe de repositório pratos. Temos nosso método alterar prato, no qual são passados todos os atributos do objeto prato e será executado um comando de update, ou seja, de atualização do seu objeto prato. O nosso método buscar prato, ele vai receber um código no qual ele vai fazer um select com um where, ou seja, ele irá fazer uma consulta no banco de dados e ele vai pesquisar qual é o objeto que vai possuir um código semelhante ao código que ele está recebendo como parâmetro. Assim que ele obter esse resultado, ele irá retornar o primeiro registro que lhe foi selecionado. Assim, ele irá criar um objeto prato e retornar esse objeto. Para finalizar, o último método dessa classe, getListaPrato. É um método no qual ele irá executar um comando de consulta na base de dados de todos os objetos pratos da tabela prato e irá retornar todos eles. Vocês podem observar que nesse comando while é feito uma varredura e irá ser montado diversos objetos pratos e esses objetos pratos eles irão ser inseridos em uma listagem, do qual será retornada posteriormente através do array pratos. E para finalizar, é instanciado um objeto repositório pratos. Para incluirmos um prato, é preciso criar o nosso objeto prato e setar esse objeto prato com os valores que foram obtidos através do formulário, ou seja, através do nosso método get ou post. Para cadastrarmos um prato, é preciso criar um objeto prato da nossa classe prato, passando para o construtor dele os valores que foram obtidos a partir do formulário HTML. A partir de então, é necessário chamar o método cadastrar prato e passar o nosso objeto que nós montamos. O nosso método alterar prato é bastante semelhante ao nosso método cadastrar prato. A diferença em relação ao código de incluir o prato e alterar o prato é que no objeto onde nós instanciamos o nosso prato recebido, nós passamos o nosso código como nulo. E no nosso prato recebido, que estamos enviando para alterar prato, nós passamos o código dizendo exatamente qual é o objeto prato que desejamos que sofra alteração. O nosso método de remover prato recebe o código do objeto específico ao qual será removido e irá passar como parâmetro para o método remover prato
irá receber como parâmetro um código do objeto específico que será removido. E para finalizar, nós temos o nosso index.php, o qual vai conter código PHP, assim como código HTML, o qual vai possuir aquela mesma estrutura que nós vimos no nosso formulário. Os campos do nome do prato, a quantidade de pessoas servidas, o preço e, logo abaixo, a listagem dos pratos que já estão cadastrados no banco de dados. Observe que o mesmo formulário que nós cadastramos o prato é o que nós utilizamos também para alterá-lo. É verificado se é passado através do GET o código do nosso prato, caso seja, irá ser preenchidos os nossos campos com os dados que foram verificados do objeto prato específico, de acordo com o código dele. E, para finalizar, nós temos uma listagem no qual apresenta o nome do prato e, ao lado direito, o botão de alterar e de remover o nosso prato. Turma, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a nossa aplicação. Espero que vocês façam cada vez mais programas PHP orientados a objetos para que vocês consigam aprender melhor e fixar mais o conhecimento. Alunos, chegamos ao final da disciplina de Programação Web Orientada a Objetos. Espero que vocês tenham aproveitado bastante todo o conteúdo e o conhecimento que lhe foi transmitido ao longo dessas 4 competências. Um grande abraço, tchau, tchau! Som direto, Manuel Moura. Imagens, Manuel Moura. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Edição, Danilo Albuquerque. Professor autor, Cíntia Cavalcante. Design educacional, Deisiane Gomes Vazante. Coordenação do curso, Américo Barros. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Renata Marques de Otero. Coordenação geral, Maria de Araújo Medeiros Souza. Maria de Lourdes Cordeiro Marques. Videoaula produzida em outubro de 2019,